semana agora, Shabbat, Shabeav, domingo. Uma coisa interessante, que Shabeav, como todos sabem, na Parashá que a gente vai ler agora, Dvarim fala sobre a primeira coisa que aconteceu em Shabeav foi que o povo, ele achou que ele não conseguia entrar em Israel, né? Os espiões voltaram da missão deles de olhar a Terra Santa. Eles falaram que tinham gigantes. Eles falam, nós estávamos como gafanhotos, como formigas diante desses gigantes. E assim que eles nos enxergavam, eles, né? E os judeus, quando eles voltaram, choraram, acharam que era impossível entrar em Israel. E essa data então ficou marcada ao dia 9 de Av, que eles ficaram de castigo no deserto por 40 anos, aquela geração não entrou. E depois disso foi a data da destruição do primeiro Bet HaMikdash, pelo Nebuchadnezzar, né? Depois do segundo Bet HaMikdash pelos romanos, por Titus. E depois aconteceu muitas tragédias do povo judeu nessa data, a própria queda de Beitar, a revolta de Bar Kokhba, quase 100 anos depois da destruição do Bet HaMikdash. Morreram mais de 1 milhão de pessoas nessa terceira revolta judaica contra Roma. Depois você tem a expulsão dos judeus, pouca gente sabe disso, mas os judeus foram expulsos no século XII da França e da Inglaterra, também no dia de Shabeav, 1200 e pouco. Por alguns séculos era proibido um judeu morar na Inglaterra. Depois, famosa Inquisição, 1492, 1496, Espanha, Portugal. E você tem até a Primeira Guerra Mundial, começou as batalhas mesmo, a Alemanha entrou na guerra no dia de Shabeav, e inclusive Deus nos livre, a solução final pelos nazistas, eles assinaram na data de Shabeav um decreto para Deus nos livre e matar os judeus na câmara de gás. E mais recentemente, quando teve a história de Gush Katif, a expulsão dos judeus de Gaza, o governo israelense não percebeu, mas quando teve uma disputa lá no Superior Tribunal Federal israelense se era legal ou não expulsar os judeus, né, israelenses de Gaza, eles diziam que era legal e podia fazer isso em 2-3 meses. Eles não perceberam que caiu justamente no dia de Shabeav. Ficou tão feio que eles acabaram mudando para o dia seguinte, dia 10 de Av, que é quando a gente vai fazer realmente o jejum esse ano, que na verdade o próprio dia de Shabeav, a destruição do Bet HaMikdash começou a queimar no dia 9 de Av, mas terminou de queimar no dia 10 de Av. Então, nada é por acaso. E a pergunta é, o que esse dia 9 de Av ele representa? Qual é o ensinamento dele? O fato que os judeus falaram, nós somos como formigas, como gafanhotos, nós não conseguiremos, essa baixa autoestima, se enxergar assim, de certa forma, é uma negação a Deus. Eles falaram, nós não conseguiremos, e diz que eles incluíram Deus, nem com Deus conseguiremos vencer Israel. O que significa isso? O Rabbi Tzadok de Lublin, ele fala, a pessoa acreditar em si é uma mitzvah igual a acreditar em Deus. Saber que o ser humano foi criado, B'Tselem Elokim, a imagem de Deus. A sua força não vem de você, vem de Hashem. Se Deus te colocou numa missão, você tem força, isso não é orgulho falar eu consigo. Isso é acreditar em Hashem. Falar eu consigo é literalmente acreditar em Hashem. O número 9, na Kabbalah, ele representa o seguinte. Sabemos que o ser humano ele tem 10 sefirot, né? Chokhmah, Binah, Dat, Chesed, e assim vai. 10 sefirot. A 10ª é Malchut, é o reinado. É fazer acontecer. Porque você acredita em você mesmo, que você é um príncipe, é um filho do rei. 9 representa que você tem todas as características, mas acha isso não é possível. Isso não vira Malchut, isso não transforma a realidade, porque você fala, eu não consigo. Eu não tenho esse reinado, eu não tenho esse espírito de reinado, de fazer acontecer, eu não tenho esse poder comigo. Isso é o 9. Fala, seria muito legal, mas eu não consigo. Esse é o 9. Então, se você acha... Tem um rabino que fala o seguinte, se você fala que você não consegue, é verdade. E se você diz que você consegue, também é verdade. Ambos são verdade. Depende do que realmente o que você fala. Aqui tem uma coisa muito interessante. Quando o povo judeu foi construir o Bet HaMikdash, na verdade o Mishkan, e essa é a forma da gente entender como construir o Bet HaMikdash. Olha que curioso, que coisa interessante, quem fala isso é o Rambam. Nachmanides ele diz, muito interessante. A Torá diz em Parshat Trumah, quando o Moshe Rabbeinu ele fala para ir construir o Mishkan,
A Torá fala que é para eles a Torá diz o seguinte: peguem um donativo para Deus, tudo aquele nediv libo, aquele que quer fazer uma doação do seu coração. Quando os judeus entregam os donativos, o povo de Israel, para a construção do Mishkan, acontece uma coisa diferente. A linguagem muda. Vayavô kolish, e veio todo homem, asher nesaô libo. Não é nediv libo, não é aquele que quer doar o seu coração. Nesaô libo, quer dizer, levantar o coração. Vechol asher nedavar uchoi, todo aquele que quis doar o seu espírito. Você viu que mudou a terminologia. Primeiro era doar o coração, mas na prática quem fez foi aquele que queria nesaô libo, queria elevar seu coração. Vechol asher nedavar uchoi, aquele que quis doar o seu espírito. O que mudou? Então explica o Ramban, ele fala, tem pessoas que ele tem alguma coisa, ele quer doar, ele quer participar, ele dá aquilo que ele pode, ele dá aquilo que ele consegue. Ele doa daquilo que ele consegue, aquilo que ele tem, aquilo que ele tem capacidade. Tem aquele outro que ele quer tanto doar, que ele se compromete e dá muito mais do que ele consegue. Ele dá, ele até compromete e fala, eu vou entregar, vou dar mais do que eu consigo. Então explica o Ramban que para a construção do Mishkan, o povo judeu precisava fazer coisas, artesões, né, artigos de ouro, com pedras preciosas, e fazer coisas que eles realmente não tinham conhecimento, que eles não tinham capacidade, não tinham experiência. Então tem pessoas que falam, eu dou aquilo que eu consigo. Isso que você falou, Deus não está pedindo nada que você não consegue. Então, dá aquilo que você tem no seu coração, doe do seu coração, daquilo da sua capacidade. Mas teve pessoas que falaram, eles queriam tanto, eu vou dar muito mais do que eles achavam que eles tinham, que eles conseguiam. E diz o Ramban, eles elevaram seu coração, porque eles encontraram dentro de si mesmo forças que eles não sabiam que eles tinham. E assim eles conseguiram alcançar níveis muito mais altos e foram os primeiros a dar os donativos, assim construíram o Mishkan. Quando eles se comprometeram e falaram, eu vou fazer. Eles não sabiam de onde iam tirar força para fazer e de onde tinha capacidade para fazer, mas falaram, vou fazer. E eles encontraram em si força e capacidade que eles não sabiam que eles tinham. Isso é Nesaô libo, então eles elevaram o seu coração. Assim construiu o Mishkan, assim construiu o Bet HaMikdash, porque isso não é orgulho. Isso é saber que a nossa força vem de Hashem. Isso é a maior humildade. Então, se eu quero, eu vou conseguir, porque eu represento a vontade de Hashem aqui na Terra, e Deus me colocou aqui numa missão para construir um Mishkan, fazer uma morada aqui na Terra para Hashem. As 6 lembranças que a gente fala todo dia, mesmo Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah, Yom Kippur, tem que falar as 6 lembranças que a gente fala depois da reza, costume falar inclusive depois do Tfilah Rabbeinu Tam. Mipisgomei, dos ditos do Rebbe Marash, Matoelet Bepeulah Shel Chassidut Virat Shamayim. O que você consegue com Hassidut, ou temor a Deus, Kasher Chaser Aikar, quando falta o principal. O que é o principal? Ahavat Israel, o amor ao próximo. E não sabe mais ainda, nós estamos aqui, Grimat Sar Lezulat, se a pessoa, Deus nos livre, causa ainda sofrimento para o companheiro.